jovens, bem-vindo ao PRCast. Eu me chamo Bruno Bezerril. Estou aqui também de volta, Igor Lima. De volta não, que eu nunca saí, né? A Igor volta Lima. dos que não A volta foram, dos que né? não foram, né? Estamos aqui juntos para trazer um convidado mais que especial. Uma atração internacional, meus amigos. O nome dessa fera é Rony. E calma que eu preciso ainda dizer o que é que esse homem faz. O que é que Rony, Igor, primeiro de tudo, por que você trouxe Rony para Natal? Quem é esse Legal. cara? Rony, ele é mentor, ele é palestrante, ele é especialista em análise comportamental, ele é especialista em pessoas, ele é sócio da MLS, ele é sócio do Serac, está vindo para um momento muito especial, passar esse fim de semana, conhecer Natal também, que ele não conhece, e eu vou deixar agora ele se apresentar aí pra gente. Explica mais um pouquinho, Rony, da sua trajetória, quem é você, de onde você veio, explica aí pra galera. Legal, acho muito legal, Igor. As pessoas elas sempre me apresentam, né? Rony é sócio da MLS, Rony sócio do Serac, Rony mentor, Rony. E eu falo que tudo isso são coisas que eu conquistei ao longo da vida, né? Mas o que me formou quem eu sou é de onde eu saí, das minhas origens, o que eu aprendi nesse caminho, né? Eu sou do interior do Goiás, nasci numa cidade chamada Lusiânia, mais especificamente num bairro, num distrito dessa cidade chamado Jardingá. É um lugar hoje é um lugar muito bom, mas um lugar que começou em 89, 90, os anos 90, com muitas dificuldades, né? Um lugar bem simples mesmo, no interior do Goiás. E ali eu aprendi toda a base que me fez chegar onde eu cheguei, né? Ali eu aprendi a superar desafios, eu aprendi a me reinventar, aprendi que as dificuldades elas eram degraus, né, para minha ascensão, que as dificuldades elas nada mais eram do que a fórmula básica para a construção de oportunidades, né? Eu falo sempre para as pessoas, não existe oportunidade no mundo, né? Se existisse oportunidade no mundo, acho que cada um tava com a sua oportunidade ali garantida. As oportunidades a gente procura e não acha porque elas não existem, né? As oportunidades a gente cria, né? E aí eu descobri como criar essas oportunidades, porque o lugar que eu nasci era um lugar de muitas dificuldades. Eu descobri que o solo da oportunidade é a dificuldade. O solo da oportunidade é a falta, é a necessidade, é a dureza. Às vezes as pessoas falam, minha vida é muito dura. Legal, isso é um solo fértil para oportunidade, né? E a semente da oportunidade é você ser a solução. Você ser a solução. Uma coisa muito legal assim que eu conheci o Igor, eu achei fantástico, né? Porque o Igor, nós tínhamos um desafio muito grande lá no Serac, né? Nós tínhamos um puta desafio e o Igor falou, não, eu sou a solução. Eu falei, poxa, legal. Oportunidade. Se você tem um desafio grande, você tem uma pessoa que é a solução, você tem ali uma grande oportunidade. Foi realmente o que fez a gente mudar a nossa história lá dentro do Serac. O Igor mudou a história do Serac, né? Em diversas fases do Serac, o Igor sempre esteve ali na frente. E todas as vezes que eu via o Igor construindo em cima daquelas dificuldades que nós tínhamos ali dentro, eu olhava e falava, poxa, isso daí é uma construção de oportunidades, porque eu me lembrava de onde eu saí, né? Então, o Rony é o menino do interior que foi para São Paulo. Cheguei em São Paulo com todas as dificuldades que eu trouxe ali da minha jornada do interior e comecei a me desenvolver lá dentro de São Paulo. Olhei para aquilo e falei, cara, isso aqui é um mar de gente, mas também é um mar de oportunidades. As pessoas falam, Deus me livre de São Paulo. São Paulo é uma loucura, mas no meio das loucuras a gente sempre tem muitas oportunidades, sempre as coisas acontecem, né, ali dentro. E aí comecei no Será como analista de departamento pessoal, né? Você foi lá do interior, já foi para São Paulo com isso já certo ou foi assim, vou aventurar lá em São Fui Paulo? para São Paulo com a única certeza de que quando nada está bom, algo precisa melhorar, né? Algo precisa acontecer. Cheguei em São Paulo Tá desempregado. Rapaz, olha, Cheguei em São Paulo desempregado, sem nada. Tinha uma mochilinha, tava com uma mochilinha, uma calça jeans, um terno, porque, né, em Brasília ali, eu morava no interior do Goiás, ali do ladinho de Brasília, a gente precisa sempre ter um terno, né? Então tinha um terno, uma calça jeans e umas camisetas, né? E aí cheguei em São Paulo, falei, a única coisa que eu tenho aqui agora é um sonho e o meu currículo, né? Que não era muita coisa também,
né? E aí comecei a trabalhar, comecei a procurar emprego, buscar emprego. Eu lembro que uma vez pouco antes de entrar no Serac, eu fiquei, eu acho que em São Paulo, uns 5 meses desempregado. Uns 5 meses desempregado procurando emprego todos os dias. Eu levei R$ 50 para São Paulo e esses R$ 50 eu investi ele todo em currículo. Mandei imprimir currículo que eu precisava entregar nas empresas. Só que eu esqueci que para entregar currículo você paga passagem, né? Então eu não tinha dinheiro de Gastou o dinheiro passagem, todinho com o né? currículo e esqueceu do Então eu ônibus. pegava os currículos, ia pro ponto de ônibus, pedia carona e ali eu ia para a Estação Armênia, que é uma estação que fica ali na Zona Norte de São Paulo, próximo da Zona Norte de São Paulo. E dali é uma porta para os outros bairros, né? E aí eu comecei a entregar currículo. Pegava carona, entregava currículo. E teve um dia que eu fui para Berrini, que é uma região ali de São Paulo. Cheguei na Berrini e entreguei currículo o dia inteiro, né? Eu entreguei currículo até umas 5 da tarde. E aí, lá às 5 da tarde, eu olhei assim, eu tava com muita tontura de fome, porque imagina, se eu não tinha dinheiro para pagar passagem, para comer também, não tinha comido nada até essa hora. E aí ali eu olhei e falei, cara, eu já passei muita dificuldade na vida, né? Fome não. Eu lembro na minha infância, minha mãe, ela comprava frango e ela cortava os pedaços do frango pro dia. A gente nunca comeu uma coxa inteira, né? Minha mãe desfiava a coxa pra gente, pra distribuir entre os filhos. E a minha mãe, ela não jogava fora algumas coisas, né? Por exemplo, a pele do frango, ela guardava, colocava dentro de um potinho de margarina e congelava. Porque quando acabava todas as partes do frango, que não dava mais para ela fazer, nós somos 7 filhos, né? Ela pegava aquela pele, cortava em cubinhos ali, em quadradinhos, fritava, colocava farinha e ela falava assim, que era torresmo. Quando eu descobri o que era torresmo de verdade, cara, eu fiquei muito revoltado. Porque a Fui pele do enganado. frango era o torresmo pra gente, né? Então, mas minha mãe, ela sempre deu um jeito da gente não sentir a pobreza, a dificuldade que a gente vivia, né? E quando eu cheguei em São Paulo e passei o dia inteiro sem comer, eu falei, cara, eu nunca precisei passar fome, né? Eu nunca passei fome na casa da minha mãe, nunca passei fome nos lugares, e aqui eu tô passando fome. Eu sentei na calçada, assim, e aquele tava sendo um dos piores dias da minha vida, né? Chorei pra caramba. E do lado tinha uma lixeira e tinha um saco de pão. Um saco de pão amarrado. Peguei aquele saco de pão, abri, pensei umas 3 vezes, falei, nunca comi do lixo, não vou comer do lixo. Mas a fome tava muito grande, peguei um pedaço do pão, comi e falei, cara, eu acho que isso é um sinal de que as coisas vão dar certo, vai dar certo. Saí, fui pra estação, cheguei na Berrini. Chamei o rapaz lá, o segurança, e pedi pra ele carona pra eu voltar pra Armênia, porque é muito longe da Berrini pra Armênia, né? E aí ele falou: não, a gente não vai te dar carona. E aí eu pensei, cara, como que eu vou fazer pra voltar pra Armênia? Eu voltei andando. Cheguei na Armênia mais ou menos umas 9h30, 10 horas da noite. Cheguei lá muito suado, muito cansado. E aí eu olhei pro horário e vi que eu já tinha perdido o ônibus do motorista que sempre me levava de volta pra Guarulhos, né? Eu ficava na casa da minha prima, que fica no Pimentas, que é um pouquinho depois de Guarulhos. Falei, cara, vai ser difícil, vou começar a pedir carona pros outros. E aí comecei a pedir carona, não consegui carona. Fui até o terminal rodoviário do Tietê. Falei, vou pedir dinheiro, né? Vou ter que pedir dinheiro para as pessoas, preciso ir para casa. E aí eu fui pedir dinheiro e o segurança, eu lembro que ele pegou assim na minha camisa, assim, e ele me jogou para fora da estação e falou, ó, aqui não é lugar de vagabundo pedir dinheiro. E aí eu pensei, agora fechou com chave. Não vou falar palavrão aqui, mas eu vou falar de ouro, mas vocês imaginem o que eu queria falar. Aquele dia falei, agora pronto, acabou o meu dia, né? E aí fui voltando pra pegar o ônibus, voltar pra Guarulhos. Quando eu cheguei em Guarulhos, fui pra casa da minha prima, cheguei na casa da minha prima, ela falou, olha, não tem jantar, você pode... Aí eu fui, tomei banho e fui dormir. E quando eu tava quase dormindo, eu escutei ela falando assim, ó, tira a pizza lá do forno que eu acho que ele já dormiu. E aí aquilo acabou comigo. Eu falei, cara, você ser humilhado fora é uma coisa. Você ser humilhado dentro de casa por pessoas que você conhece acaba com o dia de uma pessoa, né? E aí ali eu olhei e falei, cara, eu preciso de um sinal, alguma coisa precisa acontecer. Dormi mais do que eu devia, porque geralmente eu acordava às 4 para pegar o primeiro ônibus e começar a entregar currículo, eu acordei às 9h30.
Acordei às 9h30 com um telefonema da antiga gerente de RH do Serac me chamando para uma entrevista. Eu queria te chamar para uma entrevista. E aí eu fui pro Serac, fiz a entrevista, fiz um teste, terminei, entreguei o teste, fui embora. Ela falou, a gente entra em contato. Quando eu tava saindo do prédio, ela me ligou. Ó, você pode voltar aqui? A gente gostou muito do seu teste, queria conversar com você um pouquinho. Eu voltei, o gerente do departamento estava lá, conversou comigo, falou, poxa, gostei muito de você, a gente te liga até segunda-feira. Saí, quando eu tava chegando no terminal, ele me ligou de novo. Falou, você pode voltar aqui? A gente gostou de você, você pode voltar? Voltei. Quando cheguei, ele falou, você foi aprovado no processo seletivo, você começa segunda-feira. Fiquei sabendo que você não tinha dinheiro para pagar a passagem para vir para a entrevista, então tá aqui o dinheiro para você fazer seu exame admissional, para você voltar na segunda-feira. Falei, cara, que legal. Só que até aí eu não sabia qual era o salário. E eu tava buscando, na época eu tava tão mal, tão desesperado, que eu tava buscando um salário de R$ 1.000, mil e poucos. Eu só precisava começar, né? Falei, poxa, eu não preciso de dinheiro, eu preciso começar, eu preciso ter um começo, Oportunidade, né? Às vezes, uma coisa muito importante, às vezes a gente busca dinheiro. Às vezes a gente acha que oportunidade é dinheiro. Oportunidade é começo. Você só precisa ter um lugar para dar o primeiro passo. Você não precisa de muito dinheiro, você não precisa de benefício, você não precisa de liderança, da melhor liderança, você não precisa da melhor empresa, você não precisa trabalhar numa multinacional, você precisa ter um lugar para começar. Então, oportunidade é ter um lugar para começar. Eu falei, eu preciso de um lugar para começar. E entrei no Serac, o salário era R$ 2.600, já foi uma grande surpresa. Falei, nossa, R$ 2.600 para quem tava procurando um salário de R$ 1.000, tava ótimo. O salário de R$ 2.600 tinha mais gratificação, e aí eu descobri que tinha uma meritocracia. Eu falei, eu vou ganhar todo mês essa meritocracia, né? Era mais R$ 500 de meritocracia. Eu falei, nossa, poxa, tô Tô rico. feito, né? Mais a gratificação de 365 na época, mais o DSR sobre a gratificação. Eu falei, poxa, tô estourado aqui, né? Tô rico. Com 4 meses de empresa, fui promovido para gerência do RH, salário R$ 10.000. Eu falei, nossa, que mudança de vida, né? Em 4 meses, a minha vida mudou pra caramba. E aí, em dezembro desse mesmo ano, nós fazemos uma festa lá no Serac com todos os líderes, né? Com todos os gerentes, supervisores. E aí, eu fui para essa festa com os gerentes e o presidente da empresa, o Martins, fez um discurso sobre gratidão. E aí, na hora que ele começou a falar sobre gratidão, foi no Coco Bambu, até ali da Zona Norte. Coco Bambu, ele é um super restaurante, um restaurante muito legal, né? E depois do Coco Bambu, eu conheci outros restaurantes até um pouco melhores, né? Do que o Coco Bambu. Mas pra mim, aquilo lá era o ápice da minha vida. Eu nunca tinha entrado num restaurante tão bom, tão legal como o Coco Bambu. E aí, quando eu olhei para aquele restaurante e o Martins falando de gratidão, eu lembrei que há 4, 6 meses atrás eu tava comendo o pão na lixeira. E eu falei, cara, como a vida da gente muda. E a vida da gente muda quando a gente dá o primeiro passo. A vida da gente não muda quando a gente vai pra gerência. A vida da gente muda quando a gente dá o primeiro passo. E quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, legal. Eu não tô aqui porque eu fui promovido a gerente. Eu tô aqui porque eu não desisti. Eu tô aqui porque eu me esforcei. Eu tô aqui porque no dia que me chamaram de vagabundo, eu sabia quem eu era. Porque no dia que me chamaram pra entrevista, eu tava pronto. Porque no dia que eu comecei a trabalhar, eu não descansei. Deu Eu seu fiz o melhor. meu melhor lá dentro. Porque quando precisava fazer algo que era além do meu trabalho, eu não me achava que estava sendo explorado. E eu lembro que na primeira semana que eu trabalhei no Serac, tinha uma turminha que falava muito mal da empresa, né? Falava muito mal da empresa. E essa turma dava o horário lá no Serac que a gente não podia usar o celular. Então, lá no Serac você tinha que entregar, no começo, hoje não mais, mas no começo, a gente tinha que, no começo do expediente, entregar o celular pro nosso supervisor, o supervisor guardava num armário, trancava e ficava com a chave, você ficava com a chave ali para você retirar na hora do café e na hora do almoço e na hora de ir embora. E aí tinha uma turma que achava muito absurdo isso, né? Realmente não é legal você ter que entregar o seu celular. E aí um dia eu tava tomando café e o pessoal falou assim: você não pegou o seu celular? Eu falei, nossa, esqueci. E aí eles falaram assim, nossa, como você esquece do celular? Um absurdo essa empresa pegar o celular da gente. Eu falei, sabe uma coisa? Eu não me importo em deixar o celular lá.
Porque eu sei que ninguém vai me ligar, eu não vou receber uma ligação tão importante. Há alguns meses atrás, eu não soltava o celular. Eu passava o dia inteiro com o celular na mão, porque se alguém ligasse, eu não podia perder aquela ligação, porque eu estava desempregado, eu precisava de emprego. Agora eu tô trabalhando. Essa regra significa que eu tenho um emprego. Eu poderia não ter essa regra e estar desempregado. Então, para mim, é o de menos. O celular na minha mão, na minha gaveta, ou na gaveta do supervisor, onde ele estiver, é o de menos. Eu já tenho o que eu precisava, eu tenho um emprego, eu tenho um lugar, e aí as coisas foram acontecendo. Porque a mentalidade da gente é muito forte, é muito poderosa. E quando a gente reclama daquilo que a gente tem, por pior que seja, a gente só anda para trás, né? Fortalece E aquele isso, sentimento ruim. eu lembro, eu aprendi isso com minha mãe, né? Minha mãe, quando ela fazia, eu nunca gostei de tomar sopa. Sopa, eu tenho um trauma de sopa. 2. Porque quando acabava as coisas, sabe? Lá em casa, a minha mãe, antes da pele do frango, antes de acabar tudo, tinha as costelas do frango, né? Que minha mãe chamava de carcaça do Isso. frango, né? Aquela parte não tem muita carne, então ela colocava dentro da sopa pra soltar a carne do frango ali dentro. E aquilo pra mim era assim, era o sinônimo de que as coisas estão acabando dentro de casa. Então eu não gostava de sopa. E quando eu chegava e ela falava que tinha sopa, eu fazia uma cara meio feia, né? E aí a minha mãe falava assim: agradeça a Deus porque a gente tem isso. Então a minha mãe, ela sempre ensinou pra gente que a gente não podia reclamar, porque a gente tem. Porque tem muita gente que não tem. E eu levei isso pra minha vida profissional. Agradeça a empresa que você tem. Poxa, não é o líder que eu gostaria, mas agradeça, porque você tem um líder. Sim. Né? Você poderia não ter. Você poderia estar desempregado. Você poderia fazer parte das pessoas que precisam de cesta básica do governo. Você poderia fazer parte do percentual de pessoas que não têm um leite para dar pro filho. Eu lembro na minha infância, quando a gente ia pro mercado, minha mãe tem 7 filhos, não dava pra deixar minha mãe, mãe solteira. Então ela ia no mercado, não podia deixar os 7 em casa porque se matavam, né? Ela tinha que levar. E ela fazia um alinhamento, né? Porque tudo é um processo, né? Isso. Então ela já fazia o alinhamento, ó, se vocês forem pro mercado comigo, vocês pedirem alguma coisa, quando vocês chegarem em casa, vocês vão apanhar. A gente não pedia, a gente só olhava. E aí a minha mãe, ela eu lembro que muitas vezes a gente passava no mercado e tinha as bolachas ali, os biscoitos. Na minha terra é biscoito, não sei como é que é aqui. Aqui é biscoito, Aqui é biscoito Aqui tem os também. dois, aqui Lá tem em os São dois. Paulo é bolacha. Aqui bolacha é salgada aqui. Exatamente. É, Biscoito é doce, biscoito bolacha é é doce, salgada. bolacha salgada. Então estamos Aqui a alinhados. Lá em gente São é Paulo, democrático, aqui a gente é bolacha é doce. democrático. Pra mim, lá, bolacha, pra mim, é aquela potiguar que você derrete na manteiga ali, sabe? Isso. Aqui E- também. Jucurutu, hein? E aí a gente passava ali pelos biscoitos e a gente tinha vontade de comer biscoito recheado, né? Só que era Uhum. caro, Sim. né? A gente não podia. E às vezes a gente olhava e eu imagino o sentimento da minha mãe de não poder dar um biscoito recheado. Sim. Que custava 50 centavos, R$ 1, R$ 3, né? E ela não podia dar. Porque era muito filho, não dava pra comprar um biscoito daquele. Eu fico imaginando um pai que o filho pede pra tomar leite e não tem leite em casa. Eu lembro das vezes que minha mãe desmanchava pra dar pros meus irmãos mais novos farinha de trigo, açúcar e água. Porque não tinha leite. Então era farinha de trigo e açúcar e água. Aquele era o leite que dava pra dar pra criança não morrer de fome, né? Então eu sempre olhei para as pessoas e sempre pensei, eu não vou reclamar, porque eu sei que tem alguém que não tem. Uhum. Não tem. Tem gente que não tem o emprego que eu tenho, tem gente que não tem o líder ruim que eu tenho, tem gente que não tem o salário ruim que eu tenho, né? Já tive salário de R$ 500, já tive salário de R$ 800, já tive salário de R$ 1.000. E realmente não dá pra você ter uma vida muito boa com R$ 1.000, com R$ 2.000, com R$ 3.000. Não dá. Não dá. É ilusão você falar assim, não, dá pra viver bem com R$ 2.000. Não dá pra viver bem com R$ 2.000. Mas dá pra viver melhor do que muita gente. E a gente tem que ser grato, né? E eu acho que foi isso que me fez chegar onde eu cheguei. Ser grato pelos R$ 1.000 que eu recebia, ser grato pelos 3.000, ser grato por ter que deixar o celular ali. Ah, Rony, então você tá me dizendo que eu tenho que esquecer os meus sonhos? Não, jamais. Você tem que sempre querer algo melhor.
mas nunca reclamar do que você já tem. É a oportunidade, né? O salário da oportunidade é esse, né? Então, esse sou eu, é um combo de ensinamentos da minha mãe, Caramba, né? olha- Eu falo que eu sou o resultado da minha mãe ali, né? E que baita resultado. Parabéns pra ela. Como é o nome da sua mãe? Ivanete. Parabéns, viu, dona Ivanete? É um filho de ouro. Cara, 5 minutos você começou aqui, eu já imaginei milhares de coisas aqui. Muito, muito bacana. O solo, né? Poxa, o solo é a dificuldade é a oportunidade, né? Então, começar e fazer. Eu vejo que isso permeou tua profissão até hoje, né? É nítido o quanto você se esforça para conseguir aquilo, né? E aí, tratando de pessoas, tá, Rony? O que é que você avalia e como você chegou a analisar, por exemplo, você saiu do Goiás, legal. Todas as dificuldades, enfim, e cheguei hoje para, entre aspas, no departamento pessoal, foi onde você começou, será que correto? E como é que é essa transição? Porque eu vejo muitas vezes o profissional, eu particularmente, eu comecei como estagiário, não na função que todo mundo quer, que eu entrei no setor paralegal, né? E ninguém, é tanto que na entrevista o cara quando ligou para mim, ó, não é do setor contábil não, isso é eu quero trabalhar, eu quero uma oportunidade. Depois que eu começar a gente vê. E assim, as pessoas, não, a vaga de emprego não é para que eu quero, ou não me formei para isso, né? E aí, como é que você visualiza essa questão da oportunidade, né? E também de alcançar o que você ainda não tem. Tipo, ó, comecei e agora eu vou galgar, eu vou buscar algo a mais. E até para motivar a equipe e as pessoas que querem começar e não sabem por onde começar. Legal. A coisa que eu mais escuto é as pessoas falarem assim, eu não fui contratado para fazer isso, né? A minha mentalidade sempre foi, eu fui contratado para viver o meu sonho. Eu fui contratado para viver o meu futuro. Então, não importa o que eu tô fazendo aqui dentro dessa empresa, eu vou fazer em direção ao meu futuro. Quando eu entrei no departamento pessoal, a primeira coisa que eu lembrei lá em 2003, 2005, esse período entre 2003 e 2005, eu trabalhava numa indústria de alimentos lá no interior do Goiás. É uma empresa que fica ali em Cristalina. E nessa fazenda, era uma fazenda com muitos funcionários, muitos funcionários. E eu era do DP, né? Fazia folha de pagamento, fazia o trabalho comum do DP. Eu era menor aprendiz ainda na época, mas eu sempre fui muito curioso, eu sempre fui muito acelerado, queria aprender tudo. E eu já estava fazendo folha de pagamento. E a gente que é do DP, a gente gosta de parar, não escutar ninguém, não ouvir ninguém e fechar a folha de pagamento, né? E eu tava nesse momento, final de mês, fechando folha de pagamento. E aí chegou uma pessoa do RH e falou assim: Rony, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você pare a folha. Aí isso já mata a gente, né? A folha. Você E vai a parar depender a do folha, dia, hein? vai parar os lançamentos da folha e você vai ligar para as pessoas que foram aprovadas no processo seletivo, pedir a documentação e fazer a admissão dos que já entregaram a documentação pra gente. E quem trabalha com DP sabe o quanto a gente odeia fazer admissão. Ainda mais no período de folha. E aí a gente pensa, não fui contratado para isso. Não fui contratado para isso. Eu sou analista, né? Eu acho um absurdo o analista fazer uma admissão. E aí eu peguei o telefone e eu fui ligar. Eu liguei pra primeira pessoa que eu liguei, era uma mulher. E aí eu liguei pra ela e falei, olha, bom dia, tudo bem? Meu nome é Rony, eu sou aqui da empresa. E eu tô te ligando pra dizer que você foi aprovado no processo seletivo. E ela ficou uns segundos calada. Eu falei, oi, tudo bem? Você tá me ouvindo? E aí ela começou a soluçar. Nossa. Ela soluçou pra caramba. Muito. Ela começou a soluçar. E eu falei, tá tudo bem com você? Você precisa de ajuda? Você quer que a gente peça pra alguém ir até a sua casa? Tá tudo bem? E ela não conseguia falar, ela só soluçava. E aí vem aquela coisa, né? A mente do CLT tá no hype falar, né? O CLT, né? É. Então a mente do CLT, né? Mas só contrata louco nessa empresa. Quem nunca falou isso, né? E aí ela soluçando, chorando, ela falou assim, Rony, eu quero te falar uma coisa. Eu acabei de fazer sopa pros meus filhos. E eu coloquei veneno de rato. A gente ia comer e a gente ia morrer agora. Você salvou meus filhos. Porque eu tô procurando um emprego há 2 anos e eu não consigo. E todas as respostas foram não. E você salvou meus filhos. Naquele momento, eu nunca vou esquecer isso. Nunca vou esquecer. Naquele dia eu entendi o que era propósito de trabalhar.
E eu lembrei da minha frase, não fui contratado pra isso. E eu falei, eu fui contratado pra isso. Eu fui contratado pra isso. Eu fui contratado porque cada vez. Depois disso, todas as vezes que eu pegava a carteira de trabalho, hoje em dia o pessoal de DP é bem Nutella, né? Não, É, não pega mais a carteira azulzinha na mão, digital, agora é tudo digital, né? digital, né? Você É. coloca o CPF, já vem as informações. Naquela época a gente pegava carteira de trabalho, aquela azulzinha, assim, às vezes com as capinhas, né, dos sindicatos ali. Eu pegava as carteiras de trabalho, eu ficava olhando pra carteira de trabalho e eu pensava, o que será que tem nessa história? Porque daquela mulher eu sabia, Sim. mas essa daqui eu não sabia. Esse cara aqui que eu tô com a carteira de trabalho, eu não sei se ele recebeu uma ligação pra ser despejado. Olha, você tem uma semana pra me pagar o aluguel, senão você tá fora da minha casa, eu quero você fora. Eu não sei se aquela pessoa, antes de entregar a carteira de trabalho, ela foi fazer o café, abriu o armário e não tinha café. Se ela acordou e olhou pro filho do lado e se tinha leite. Se tinha o que dar pro filho. Se ela tomou café da manhã, se tinha pão. Se ela tinha dinheiro pra comprar o pão. Então eu olhava pra aquelas carteiras e eu pensava assim, foi pra isso que eu contratei, que eu fui contratado. Pra ser o sim dessas pessoas, pra ser a primeira porta, pra ser o começo dessas pessoas. Então, sim, foi pra isso que eu fui contratado. Rony, mas você é analista, analista não faz admissão, analista faz folha. Eu faço o que for preciso pra mudar a história de alguém, porque um dia, de tanto mudar a história das pessoas, a minha história vai ser mudada. Então eu comecei a pensar dessa forma, a agir dessa forma. E aí eu comecei a entender que eu não tinha sido contratado para fazer folha, eu não tinha sido contratado para fazer admissão. Eu tinha sido contratado para mudar a minha história, a história da minha família, a história de muitas famílias. E isso acontece na legalização, por exemplo. Sim. Né? Eu falo muito isso para os analistas de legalização. Cara, quando você pega um CNPJ ali para abrir, a gente não sabe quantas vezes aquela pessoa deixou de ir numa pizzaria para guardar dinheiro para abrir empresa. A gente não sabe quantas vezes ela foi humilhada como empregado. E o grande sonho dela era se tornar empresário para ela nunca mais passar aquela humilhação. A gente não sabe qual é os bastidores daquela empresa, daquela pessoa que tá abrindo aquela empresa. A gente não sabe quantas vezes ela suou, ela ralou, quantas vezes ela acreditou, quantas vezes as pessoas deram risada e falaram que ela não ia conseguir, quantas vezes as pessoas falaram, olha, tira isso da sua cabeça que você é um sonhador, que você é louco, você tá... né? Às vezes quando a gente vai empreender, as pessoas... A primeira coisa que acontece, em vez das pessoas colocarem força pra gente falar, olha, vai lá e faz mesmo, as pessoas falam, mas será que vai dar certo? Colocam dúvida, Né? É. Elas colocam dúvida. Às vezes tem alguns amigos que zombam, que dão risada do que você vai fazer, né? Então, aquilo ali tem um histórico por trás. Quando você faz um fechamento fiscal, por exemplo, você está fazendo um fechamento fiscal, você está fazendo um estudo tributário, você tem o poder ali na mão de demitir um monte de gente ou de abrir um monte de vaga de emprego, porque toda vez Sim. que você faz um estudo tributário e você aumenta a margem de lucro daquela empresa, você aumenta a possibilidade de contratação, de Olha mudança isso. de vidas. Olha só a Entendi. importância, né? O que eu vejo mais interessante é a visão, né? A tua visão de não olha só para isso, né? Existe todo um ecossistema ali por trás que ajuda a montar isso. E, infelizmente, eu observo alguns colegas profissionais, enfim, pessoas que têm acesso a mim direto com a visão um pouco fechada, né? Ah, eu entrei para isso, eu quero fazer. E o mundo mudou, está mudando e vai mudar ainda muito mais, né? Ah, não, eu me formei em contábeis. Primeiro que você não se forma. Você conclui um curso, porque quem exato. é da área contábil sabe o quanto tem novidade todo dia. Eu preciso estar em constante estudo, né? Eu gosto muito acompanho o trabalho ali da Serac e das vibrações, principalmente ali com o Johnny ali da energia que ele Energia. provoca. E aí é a questão, né? A energia, né? Você acaba se conectando a essas pessoas. Quando eu cheguei no aeroporto, ele me perguntou se era teu irmão. Aí eu disse, rapaz, deve ser a convivência lá, né? Porque Que nós tá já tá ficando aparecendo. igual. Mas Eu só não grito de manhã o bom dia ali. que ainda, não grito, não. ainda. Mas a energia você acaba atraindo pessoas boas, né? Então, você ter essa visão, você tem essa missão. E como é que você, desenvolvendo esse trabalho no Serac, consegue multiplicar? Porque hoje tem muita gente ali por trás da Serac, né? Então, uma coisa é você ter um gestor legal e os outros gestores, né? E também o time acompanhar essa visão. Como é que consegue dar essa cultura pro time? Legal. Exemplo. Cultura, movimento forte,
trabalho, treinamento, desenvolvimento, nada mais é do que exemplo, né? Tem uma frase que eu gosto de falar muito, né? Que o nosso exemplo, aquilo que a gente faz, grita muito mais alto que as nossas palavras. Então, quando as pessoas começam a observar a forma como você faz, a energia que você coloca no que você faz, elas se sentem constrangidas. Eu acho que a gente precisa sempre constranger as pessoas com coisas boas, né? A gente precisa, em vez de você gritar para as pessoas e falar, você precisa fazer isso desse jeito, você tem que fazer desse jeito, você dá exemplos, fazer tão bem feito que as pessoas se sintam mal de terem feito Uhum. errado, né? Então, eu lembro que teve um amigo meu, não trabalha no Serac, uma vez eu tava em casa, a gente batendo um papo, e aí ele falou assim, eu acho uma coisa muito engraçada, eu nunca vi o Rony reclamar do Serac. Nunca vi o Rony reclamar do trabalho. E aí eu falei pra ele assim, eu falei, é por isso que eu cheguei onde eu cheguei. E aí ele falou, nossa, faz sentido. E aí é legal que quando eu chego na roda de amigos assim, e eles estão falando mal de alguma coisa, eles falam, não, vamos parar de falar mal aqui, porque me senti mal só do Rony chegar com o assunto que a gente estava falando. É, o exemplo da gente, ele precisa ser uma coisa tão forte que as pessoas, elas olhem pra gente, elas falem assim, tudo que eu fizer eu quero fazer igual esse cara. E eu falo isso porque a você sabe que eu, nesses anos todos de carreira, comecei a trabalhar com recursos humanos em 2003. E de 2003 até hoje, eu tive um atestado na vida, um atestado por obrigação, porque a Carla me obrigou a ir no hospital, né? Na época do Covid, né? Eu tava com dor de cabeça e ela já achou que eu tava com Covid. E ela falou: não, você vai pro hospital. Mas eu nunca entreguei um atestado. Sabe por que que eu nunca entreguei atestado numa empresa? Porque se eu tava com dor de cabeça, eu tomava dipirona, né? Se eu tava com uma dor nas costas, eu tomava um Dorflex. Se eu tava com uma dor no estômago, eu tomava um Buscopan. E eu ia trabalhar e resolvia. E resolvia. E eu aprendi isso com minha mãe. Minha mãe nunca falou pra gente não dar atestado na empresa e eu nunca precisei de um chefe falar pra eu não dar atestado numa empresa. Só que a minha mãe, ela trabalhava na Yakult, empurrando carrinho de Yakult na rua. E a minha mãe, se ela entregasse atestado ou se ela faltasse, ela perdia a cesta básica. Então a minha mãe, ela sabia que se ela perdesse a cesta básica, ela não ia ter dinheiro para comprar o que a gente comer. Então minha mãe, ela não faltava. Então eu cresci num ambiente onde atestado não era uma realidade. Eu cresci num ambiente onde falar mal da empresa não era uma opção. A minha mãe chegava tão cansada que eu acho que ela não tinha tempo de falar mal da empresa. Então eu nunca ouvi minha mãe falar mal da Yakult. Tanto que hoje eu olho para a Yakult como uma grande marca, como uma grande empresa que trabalha muito bem os empregados. Porque eu nunca vi minha mãe falar mal daquela empresa. Eu nunca vi minha mãe faltar o trabalho naquela empresa. Minha mãe trabalhou muitos anos vendendo desse jeito, né? E esse exemplo da minha mãe, sem querer, sem ela nunca ter precisado falar pra mim, olha, não leva atestado na empresa, não dá desculpa, não falta, não chega atrasado. Minha mãe nunca chegou atrasada no trabalho. Minha mãe levantava 4 horas da manhã pra sair pra ir pro plano piloto pra ir pro escritório, né, da Yakult pra pegar o carrinho e começar a vender. Então, esse exemplo, ele perpetuou na minha vida, né? E eu aprendi que do jeito que a minha mãe me ensinou sem palavras, eu podia ensinar pro time sem palavras, né? O Igor, ele é o responsável pelos processos do Serac, né? E uma coisa que a gente descobriu que a gente fazia muito errado lá no Serac e que o Igor distorceu distorceu não, ele mudou essa realidade do nosso pensamento a gente a gente brigava com os funcionários, olha, precisa seguir o processo, precisa escrever o procedimento, precisa fazer isso, e as pessoas não faziam. As pessoas não faziam. E aí o Igor chegou e falou assim: ó, vamos entender aqui como que vocês fazem? E aí as pessoas começaram a fazer as coisas, sem ele precisar mandar fazer. As pessoas foram fazendo. Ah, Igor, a gente faz dessa forma. Ah, legal, então vamos colocar isso escrito. Ó, vamos fazer. Ah, então, vamos escrever isso daqui?
E a gente começou a observar, a gente falou, olha, o exemplo do Igor, ele contagia a empresa. Porque o Igor é organizado, o Igor tem uma metodologia, o Igor tem um padrão de fazer isso, e as pessoas começaram a seguir aquele padrão. Então o Igor mostrou o padrão dele e as pessoas seguiram. A minha mãe me mostrou o padrão dela e eu segui. Então a gente entendeu que tem uma forma. Quando eu comecei no Serac, falar com as pessoas funcionava. Eram 30 pessoas. Hoje, com 1000 pessoas, não dá pra gente falar para todas as pessoas. Mas se eu mostrar o exemplo, se eu mostrar o padrão, se eu mostrar como que eu faço, as pessoas vão fazer igual. E o ser humano não é burro. E o exemplo, ele arrasta, né? exemplo arrasta. E aí a cultura, é por isso que a gente fala muito de cultura, que a cultura é sempre de top-down, né? Ela tem que se seguir pelo exemplo para que os colaboradores eles possam seguir o que os responsáveis, os sócios estão fazendo ali. Então, se você hoje implanta uma cultura que você mesmo não cumpre aquilo ali, não tem como seus colaboradores cumprirem as atividades, as coisas que tem para fazer, né? Então a gente tira muito do que Ronen está falando com a história dele, com com toda essa trajetória das oportunidades que o Ronen criou. Tudo é baseado todas as dificuldades, elas foram um motivador para a criação das oportunidades. E hoje a gente vê muito, assim, as gerações, elas estão mudando. Não existe uma geração melhor ou pior. Existe o modelo da geração. E a gente tem que se adaptar. Às vezes, eu comentei isso na nossa reunião semestral, a gente não tem noção de quanto era difícil também para os nossos pais, para os nossos avós, né? O pessoal falava, eu caminhava 35 quilômetros a pé no meio do matagal para poder estudar. Né? E pra gente naquela época era como é que eu não queria fazer isso para poder estudar, né? E hoje, quando a gente vê a geração mais nova, eu tava comentando que todos os dias eu pegava 1h30 de trânsito para poder trabalhar e é difícil eles entenderem, cara, como é que pode pegar 1h30 de trânsito para poder trabalhar? E a gente tem que saber se adaptar a isso aí também, né? O que você acha, Rony, assim, dessa nova geração? O que você tem visto também desse modelo mental das pessoas que estão começando o profissional hoje, né? Essa nova geração é um sucesso, né? Eu gosto muito de gerações. A gente peca muito de achar que a nossa geração é melhor. A gente sempre acha, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele falou assim, não, mas cientificamente a nossa geração é mais inteligente do que essa geração nova. E eu brinquei com ele, falei, mas engraçado que a geração dos meus pais achava a mesma coisa, né? Quando eu comecei a trabalhar, Igor, eu lembro que tinha o boletim da IOB. O boletim da IOB era um negócio desse tamanho aqui, que a gente tinha que ficar estudando ali. Exatamente. Eu lembro quando eu fiz o curso Cefip 2.0, Uau. né? Aprender a operar o Cefip. Depois a gente descobriu que não tinha nada de difícil, né? A coisa mais simples do mundo. E depois acabou, né? E veio com o social. Mas eu lembro quando, na época do boletim da IOB, a IOB tava começando a fazer aquelas notas no site da IOB. Então, em vez de olhar para os boletins grandões, eu entrava no site da IOB e eu ficava olhando as novidades, eu lia as legislações, eu olhava o boletim online, né, da IOB. E tinha uma turma na empresa, que era mais velha, e achava que eu tava jogando paciência, porque na época era paciência, né? Então, eles achavam que eu tava jogando, fazendo joguinho no computador, que eu não tava estudando, eles achavam que eu era preguiçoso. Então, eles achavam um monte de coisa, porque a minha geração era uma geração de transição. Eu tava saindo daquele manual escrito e tava entrando no online, né? No online. Agora, imagina para essa geração que já nasceu nativa ali. Que essas coisas não são. É uma geração que aprendeu a ser muito rápido. Ah, mas é uma geração que não é inteligente. Não, eles são muito inteligentes. Uhum. Eles sabem que eles não precisam queimar neurônio para aprender uma coisa que eles jogam no chat GPT e a resposta tá lá. Né? Então, é uma geração que tá muito à frente da nossa. Eles vão ganhar tempo, eles vão ganhar mercado. Eles vão aprender as automações muito mais rápido do que a gente. As empresas vão estar muito mais automatizadas. As empresas vão acelerar a entrega, o tempo da gente vai estar muito acelerado.
Tá muito acelerado. Mas é uma geração que a gente precisa olhar com cuidado. Uhum. A gente precisa lembrar que assim como nós erramos pra caramba lá atrás, eles também vão errar pra caramba. Eles também vão ter muita ansiedade. Às vezes a gente olha e fala assim, porque o jovem de hoje não sabe o que quer. Esses dias eu falei com um empresário e ele falou assim, eu sinto que os jovens de hoje não sabem o que quer. E eu perguntei, e você, sabe o que você quer? Porque às vezes nem a nossa geração sabe o que quer. Uhum. Às vezes eu vou fazer mentoria com alguns empresários e eu falo assim, qual é a meta da sua empresa? Ele fala, como assim? É. Às vezes eu falo assim, qual é o objetivo de você ter marcado essa mentoria comigo? E ele fala assim, para melhorar a minha empresa. Eu falo, melhorar o quê? E ele não sabe responder. Uhum. Então, às vezes a nossa geração também não sabe o que quer. Às vezes a nossa geração não tem clareza do que quer. E é muito exigir que essa nova geração, ela saiba tudo que a gente já viveu. Nós temos experiência vivida. Eles não têm experiência vivida, eles têm conhecimento fácil, na mão. Eles são rápidos porque ele tem um conhecimento na mão. O conhecimento que nós preparamos e deixamos fácil para eles, eles têm. Então a gente precisa ensinar para eles aquilo que eles não sabem e entender que eles não vão trabalhar como a gente gostaria, que eles não vão trabalhar como nós queremos que eles trabalhem, que eles não vão se adaptar aos modelos que nós tínhamos, né? O modelo que eu tinha quando eu comecei a trabalhar era manda quem pode e obedece quem tem juízo. E foi bom para mim. Sim. Foi bom para mim, eu aprendi muita coisa, eu aprendi sobre hierarquia, eu aprendi sobre liderança, eu aprendi, só que eu entendi que essa geração não nasceu desse jeito, Sim. né? Na minha casa, eu aprendi que a minha mãe mandava. Aí eu aprendi que quando minha mãe fala uma coisa, a gente abaixa a cabeça e fala sim, senhora. Eu aprendi a tomar a bênção da minha mãe. Essa geração não aprendeu isso. Essa geração discute com o pai. Essa geração, ela fala, não, mãe, mas não faz sentido nenhum não poder tomar leite e comer manga. Isso cientificamente não está comprovado. Eu não tinha essa informação. Eles têm, Se fosse, né? E ainda se fosse levantar esse argumento, a orelha ficava quente, Ficava né? quente. Então, é uma geração que tem muito mais conhecimento. É uma geração com uma democracia muito grande dentro de casa. É uma geração que os pais ensinaram que não existem tantas dificuldades. Na minha geração, a gente passou por muitas dificuldades. A gente trabalhava para ter o que comer. Essa geração não precisa trabalhar para ter o que comer. Essa geração trabalha para ter um carro. Essa geração trabalha para ter uma casa. Essa geração trabalha para ter uma roupa de marca. Então, a realidade é completamente diferente. Os desejos são completamente diferentes. A forma como eles enxergam o mundo é completamente diferente e eu preciso me adaptar, porque eu vou vender para essa geração. Essa geração não é só a geração que me dá trabalho como empregado. Essa geração é uma geração que vai me dar trabalho como cliente. Então não tem ninguém melhor para entender o meu cliente do futuro do que o meu empregado do futuro. E eu preciso preparar a minha empresa com essa geração para atender essa geração. Né? Mas eu gosto dessa forma. Tá, mas essa geração não gosta. O seu funcionário não gosta dessa forma, né? E o seu cliente também não. Porque hoje você está vendendo para o pai dele, mas amanhã você vai vender para ele. Eu considero que a gente, contemporâneos aqui, não vamos revelar a idade, não há necessidade disso, mas as barbas brancas já começam a revelar. Eu tenho 18, não sei por que você está falando isso. Não, eu tenho Pois é, 22, mas Dia tudo todo bem. pintado. A gente foi privilegiado. Essas dificuldades eu vejo como oportunidades de aprendizado. Valorizo hoje estar a 1 segundo do meu trabalho, por ser home office, mas quando eu pegava 2 horas para ir trabalhar, atravessar a ponte, ônibus quebrado, andar a pé, pegar ônibus, metrô, e a gente começa a valorizar. Hoje esse jovem, ele pulou, teve esse salto e aprende tudo de maneira mais rápida. Como você falou, né? Não faz sentido. O estagiário, né, a Ventania, que é meu filho, de 6 anos, ele chega para a professora e professora, isso não faz sentido. E como assim uma criança de 6 anos sabe o que não faz sentido ou o que faz sentido, né? E o jovem que está ali iniciando no ambiente de trabalho, ele não passou por isso, ele não teve essa, digamos assim, não criou essa casca de levar porrada, de ter essa resiliência. Você acredita, ou dentro do Serac ou das empresas que você mentora, como poder trabalhar um fator motivacional para essa turma? Porque
alguns querem comprar o carro, alguns querem comprar a casa, mas outros só querem uma qualidade de vida que ele nem sabe qual seria a qualidade de vida, né? E às vezes, não, quer ganhar mais. Mais quanto? Nem quanto mais quer saber. Eles não sabem, né, quanto quer ganhar. Como é que trabalha, uma vez que eu tenho várias pessoas na minha equipe que pensam até de maneira diferente, né? Eu gosto muito de usar com as pessoas, eu gosto muito de mostrar para as pessoas o que motiva. Cada um tem a sua motivação, né? Cada um tem o que elas gostam, o que elas preferem, um sonho de vida. O que eu gosto de fazer é transformar o sonho em objetivo, né? Como que a gente faz isso? A gente pega o time e a gente fala assim, qual é o seu grande sonho? Meu grande sonho é dar uma vida melhor para minha mãe. Vamos colocar esse sonho. Legal, o que é uma vida melhor para sua mãe? Ah, eu queria dar uma casa para ela. Você quer dar uma casa para sua mãe? Onde? Ah, seria legal se fosse uma casa lá na Zona Sul. Poxa, legal. Como que seria uma casa legal para sua mãe morar? O que você imagina? Quantos quartos? Quantas salas? Quantas vagas na garagem? Coloca isso na sua mente. Ah, seria uma casa desse jeito. Antes de você dar essa casa para sua mãe, o que você precisa? O que você precisa? Qual é o passo anterior? Aí a gente faz um roadmap. Qual é o passo anterior da casa? Ah, antes da casa eu preciso financiar. E para você financiar, o que você precisa? Eu preciso de um relacionamento com o banco. E para você ter esse relacionamento com o banco, o que você precisa? Eu preciso ter um salário legal. E para você, qual seria um salário legal que você acha que você conseguiria pagar a prestação dessa casa e fazer um bom relacionamento com o banco? Ah, eu precisaria ter um salário ali de 15 mil reais, de 20 mil reais. Legal. Então, 20 mil reais é o seu passo anterior. E antes dos 20 mil reais? Qual é o salário que você precisa ter? E aí a gente vai fazendo um passo. Legal, em quanto tempo? Em 15 anos você quer ter esse salário? Em 5 anos você quer ter esse salário? Em 4 você quer ter um salário de quanto? E o que você precisa para ter esse salário? O que você precisa desenvolver? O que você precisa estudar? O que você precisa entregar para a empresa? Se você quer ter um salário a mais, o que é que você vai fazer a mais para ter esse salário? Então eu preciso criar consciência para as pessoas na cabeça do meu time de que ter uma vida melhor significa um número. E esse número, ele só vai acontecer quando eu fizer algo por esse número. Porque nada cai do céu. Então eu preciso fazer um roadmap de sonho e ação. Não adianta você falar, eu quero ter um salário de 20 mil reais, a não ser, mas os influencers fazem isso. Legal, e qual é o passo anterior? Para se tornar uma influencer. Qual é o passo anterior? Então você tá dando o passo errado. Se você quer ser um influencer e tá trabalhando aqui comigo e não tem tempo para postar no Instagram, no TikTok ou onde você vai postar, você tá dando todos os passos errados. E se você tá dando o passo errado, você tá caminhando pro lugar errado. Se você tá caminhando pro lugar errado, você não vai atingir seu objetivo. Então é transformar o sonho das pessoas em objetivo e os objetivos em ações. Né? É meta. A gente precisa ter meta clara, a gente precisa ter um objetivo claro. Isso falta, inclusive, em muitos empresários, porque por que o empresário tem dificuldade de fazer isso com o time? Porque nem ele sabe para onde a empresa vai. Né? Fantástico. Se você pergunta em 5 anos onde a sua empresa vai estar, muitos empresários não sabem. Né? Em 10 anos, qual faturamento a sua empresa vai ter, ele não sabe, ele não parou para projetar isso. Se você pergunta para ele qual é a meta a curto, longo prazo da empresa dele, ele não sabe. Né? E às vezes ele ainda se limita a uma condição que ele acha que é legal. Eu falo muito isso teve uma época quando eu comecei a fazer faculdade, a minha cidade não tinha faculdade, só tinha faculdade em Brasília. E aí Brasília a realidade é outra, né? Sim. Brasília a realidade é completamente diferente. E eu cheguei na sala de aula e eu saía com o uniforme da empresa, era calça branca, bota e camiseta branca com o logo da empresa. Eu saía da empresa e ia pra faculdade. E aí eu chegava na sala de aula e eu lembro que tinha um amigo meu, Rafael, o nome dele. E o Rafa, ele era muito bem vestido. Ele trabalhava no shopping. Olha só, olha a visão, né? Ele trabalhava numa loja do shopping. E aí, como funcionário da loja, ele trabalhava na Zump. E na época, Zump, né? Só. E na época... Tem gente que tá assistindo nem vai saber nem que sabe o que é. Falando em geração, dá um essa Google geração aí, ó. não sabe o que é Zump, Dá um né? Google no Zoom. Manda trazer a Azulzinha. Ninguém sabe o que significa. Ninguém sabe.
E aí esse meu amigo, ele chegava na escola, porque ele pagava mais barato, né? E ele Sim. chegava na escola com umas jaquetas da Zump, umas calças da Zump, e eu ficava olhando assim e falava, um dia eu vou vestir uma roupa dessa, porque ele... Mas é porque o Rafael é rico, né? E aí eu trabalhei. Chegou um mês que eu falei assim, eu vou comprar uma calça da Zump. Aí eu recebi um aumento. Meu salário era 500 e pouco, meu salário foi pra 800 e pouco. E aí eu falei, vou comprar uma calça da Zump. Fui numa multimarcas que tinha na minha cidade, não tinha loja da Zump, tinha uma multimarcas. E aí eu cheguei, olhei as calças da Zump, a vendedora veio. E sabe qual é o problema? Loja, cara, não tem o preço na roupa. Isso E, dói cara, a demais. gente, eu É nasci no sofrido. interior, né? E no interior, tudo que você vai comprar tem um preço ali. Então você dá uma olhadinha, você desvia do que é caro. Não É gostei, caro, você não. fala, não gostei. É exatamente, nossa, eu acho que tá fora de moda isso aqui. Mas não, nas lojas de marca, a loja cara não tem o bendito preço na roupa. E aí eu olhava, falava, será que isso aqui é caro? A vendedora veio. Eu falei, agora eu tô ferrado. Né? E quando a gente tem dinheiro, a gente não entrar numa loja e não comprar, tá tudo bem. Porque você olha e você fala assim, não, eu não vou comprar porque eu não gostei, porque eu não quero comprar. Sim. Quando você não tem dinheiro, quando você é pobre, você entra numa loja e você não tendo dinheiro, você se sente obrigado a comprar. Você olha e você fala assim, não, tá todo mundo achando que eu sou pobre, tá todo mundo achando que eu não tenho dinheiro, você compra pelo orgulho, né? E aí eu olhei assim, eu falei, cara, a vendedora chegou e eu falei, não, tô só dando uma olhadinha. Isso é uma vergonha, né? Pra quem não tem dinheiro, você se sente Sim. envergonhado. E aí ela falou assim, deixa eu te ajudar. E aí eu falei assim, ela falou, que tipo de calça você gosta? Eu vi que você tá olhando calça. Eu falei assim, a mais tradicional possível. Pensei, quanto mais detalhe, mais caro vai É. ficar, né? Ela trouxe uma calça. Cara, era o meu salário. Quando- E aí ela falou, vamos levar, ficou ótima em você. Eu falei, puxa vida. E agora? E aí eu comprei. Não paguei a faculdade naquele mês. Comprei a calça. Fui pra casa, minha mãe chegou e falou: você recebeu o aumento? Vai me ajudar com a conta de luz? E eu falei: não vou ajudar, Esse mês porque. não. E aí contei pra ela, ela me xingou, brigou comigo. E, e aí eu olhei pra aquilo e toda vez que eu lembro, quando eu vejo as pessoas falando de ambiente, principalmente os empresários, quando eles falam das metas deles, eu falo assim, eu lembro da calça. Das limitações que a gente coloca na nossa cabeça. A gente acha que uma calça é muito. A gente acha que um faturamento de 1 milhão é muito. A gente acha que um faturamento de 500 mil é muito. E quando eu comecei lá no Serac, nós tínhamos um faturamento de 300 e poucos mil, né? Quando a gente chegou nos primeiros 500 mil, quando a gente bateu 500 mil, a gente ficou muito feliz. Eu lembro que o Johnny ficou feliz, fez uma festa lá com a gente. Quando a gente chegou perto de 1 milhão, faturamento, ele me chamou e nessa época, eu já recebia um percentual do faturamento da empresa e ele me chama de My Coach, né? Ele chamou assim, ele falou assim, My Coach, deixa eu te contar uma coisa. Esse mês a gente bateu 1 milhão de faturamento. My Coach, você já imaginou quanto que vai ser o seu salário esse mês? E aí eu fiquei olhando assim, ele falou assim, mas eu vou te contar uma coisa, nunca mais a gente vai... A gente bateu 1 milhão e nunca mais a gente vai faturar menos do que 1 milhão. E nunca mais realmente a gente bateu menos do que 1 milhão. E ele ficou muito feliz. E aí o Johnny começou a entrar num universo que as pessoas, né, falam assim, eu não gosto dessa história de mastermind, eu não gosto. O Johnny foi entrar no primeiro mastermind dele. E aí no primeiro mastermind dele ele chegou com uma ideia. E aí ele falou assim, ele chegou com uma frase, não esqueço, ele falou assim, eu ouvi uma coisa do Alfredo e nunca mais eu vou esquecer e eu quero que vocês entendam isso. Que é difícil faturar 1 milhão por mês quando a gente não conhece ninguém que fatura 1 milhão por dia. É difícil vender 4 contratos no mês quando você não conhece ninguém que vende 4 contratos por dia. Só que agora eu conheço. Então isso aqui não é mais difícil. E aí eu entendi o poder da ambiência. Porque às vezes a gente se fecha num ambiente onde todo mundo fatura pouco e você é o maior daquele grupo. E quando você está numa mesa com pessoas que são maiores do que você,
qualquer pouquinho que você tem é muito. Eu lembro quando eu era criança que a minha mãe nunca deixou a gente achar que a gente era pobre. A gente não tinha quase nada. Minha mãe, a gente tinha uma roupa por ano, a gente ganhava uma roupa por ano no Natal pra passar o Natal. Esse era o presente de Natal, era a roupa pra passar o resto do ano. E a gente achava que a gente tinha uma vida legal. A gente achava que tava tudo bem ali. Porque todo mundo na cidade passava muita dificuldade. Todo mundo naquele distrito ali no Jardim Gá era muito pobre naquela época. Todo mundo, não tinha ninguém melhor do que a gente. Eu lembro que a minha casa foi a primeira casa a ter muro. Muro. Uma coisa simples, muro. E aí as pessoas falavam pra gente assim, olha, cuidado, porque os ladrões vão achar que vocês têm muita coisa, porque vocês estão escondendo dentro de casa, né? E a gente achava que a gente era bem de vida. Até eu descobri com 16 anos que existia uma coisa chamada pizza. Nossa. Até eu descobri o sabor de uma pizza. Porque eu tinha amigos que já tinham comido pizza. O poder do ambiente é tão forte que quando você está numa mesa onde todo mundo é menor do que você, a sua pequenez é grande. A sua pobreza é riqueza. A sua falta é abundância. A gente precisa tomar cuidado com as rodas e com os círculos que a gente faz parte, né? Quando a gente entrou no nosso primeiro Mastermind, a gente entendeu que tinha gente que faturava 1 milhão por dia. E a gente destravou aquele 1 milhão que a gente faturava por mês. E a gente começou a faturar mais. Quando a gente começou a andar com o Joel, com o Flávio, com o Caio, a gente entendeu que o nosso faturamento como contabilidade era muito pouco, perto de tudo que a gente podia viver. A gente começou a perceber que a gente tinha um motor super aquecido, trabalhando pra caramba, e a gente estava tendo um super faturamento com aquele motor mas um avião, ele funciona muito melhor com 2 motores. E eu posso ser um bimotor, eu posso ter um motor 2, a minha empresa pode voar com muito mais segurança, e quando esse motor falhar aqui, eu tenho esse outro motor, e a gente falou assim, vamos investir no motor 2. E a gente começou a investir no motor 2, as coisas começaram a crescer, por causa do poder da ambiência. Porque alguém olhou e falou assim, cara, legal isso que vocês estão vivendo, só que a gente viveu isso há 10 anos atrás. Uhum. E a gente entendeu há 10 anos atrás o que a gente precisava fazer para viver o que a gente vive hoje. Só que a gente não precisou esperar 10 anos para aprender aquilo. Porque a gente estava convivendo com pessoas que estavam 10 anos na nossa frente e ensinou tudo que elas fizeram de errado e tudo que elas fizeram de certo. Então a gente aprendeu com o ambiente. O ambiente ensina muito mais do que a vida. Muito mais do que a vida. Eu não precisei tomar uma advertência nas empresas por conta de atestado, atestado não dá advertência, mas por conta de falta de atraso, precisei de advertência. Eu só precisei do ambiente certo. A minha mãe fazia de um jeito, eu fiz igual. Fiz igual. Show. O sucesso deixa racho, né? É. Uma visão clara, um desejo ardente do que você desejava, a resiliência para superar os obstáculos, dar exemplo como líder, saber o que quer como clareza como líder gerente, como líder dono de um negócio e estar nos melhores ambientes. Às vezes a gente precisa até criar coragem de sair do ambiente atual, mesmo estando bom, mesmo já Isso. tendo resultado que, bati 1 milhão e ele foi atrás do a mais. Então, isso deixa o racho. O papo é muito bom, correu o tempo aqui, quase que eu esqueço dele. O homem já tá ali cortando, ó, desliga. Desliga não, moço, pelo amor de Deus. Vamos encerrar aqui. Rony, muito obrigado. Aprendi bastante. Foi uma verdadeira aula. Legal. Mais uma pós-graduação aqui em 1 hora, né? Deixa um recado. Antes de você deixar o recado, Igor, finaliza aqui com Também a paz. quero agradecer, né, em nome da Potencialize Resultados também, e por ter também aceitado o convite de vir para o podcast e vir aqui para Natal também, participar do nosso evento. A gente aprendeu muito aqui, certeza. Toda a palestra aqui que você faz, todo esse conteúdo, cada vez que eu vejo é uma mentalidade que eu formo aqui de uma coisa que eu não tinha percebido da primeira vez que tinha falado, agora tem um outro. Então, a história, as oportunidades, tudo isso que você construiu é fruto de trabalho, de ambiente, de também futuro, né? Uma visão clara de onde você
de onde você quis chegar, de onde você vai chegar ainda. Então, tudo isso, espero que o pessoal também tenha pegado uns insights aí e eu sempre falo, né? Todo insight, ele não precisa também ficar só anotado, ele tem que vir seguido de uma decisão e uma ação, né? Então, são coisas que você pode fazer hoje que vão mudar o seu futuro, né? Deixa sua rede social, meu amigo, antes de se despedir. A minha rede social é Rony Varela, Rony Varela. Você sabe que a minha mãe já sabia exatamente onde eu ia atuar, né? Porque é Rony com RH. Olha aí. É Rony com RH. visionário. É Rony, RHONY, Varela com L só. A nossa editora, a doutora Larissa, está atenta, ela vai colocar suas colocar redes o sociais Instagram. ali embaixo. E aí, olha, você quer aprender um pouquinho mais, você quer se aproximar e se conectar com uma pessoa como o Rony, é só vir para a mentoria dos potencializadores, né? A gente vai ter um jantar super especial. Você falou de um restaurante, você vai conhecer apenas o melhor do mundo. Eu não Tá queria vendo dar esse só? Há spoiler, quem né? diga que é o melhor da galáxia Ah, hoje, meu comer o melhor camarão que você já comeu na sua vida, tá? A gente vai ter um ambiente hoje proporcionado a isso. E amanhã o dia inteiro uma imersão para os nossos clientes ali. Então, você quer saber um pouquinho mais, quer conhecer um pouquinho mais, quer destravar e quer estar em ambientes melhores, procura a gente, pode mandar uma mensagem aqui nesse vídeo, onde você estiver vendo, no corte do Instagram, no YouTube, enfim. Não esqueça de curtir, comentar, compartilha também com a galera, né? E antes de finalizar, para saber que você esteve aqui, escreve a palavra solo, que eu vou saber que você assistiu até o final. Sabe uma coisa legal, Igor? Eu gosto muito de mapear as pessoas de sucesso, né? E pra mim, a pessoa de maior sucesso é o maior líder da humanidade, Jesus Cristo, né? Bem. Sabe uma coisa que eu acho da hora? Todas as pessoas que tiveram um grande sucesso dentro da Bíblia e todos os apóstolos, todos os discípulos, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, todas elas precisaram sair do lugar que elas estavam e entrar num ambiente diferente. Todas. Perfeito. Desde Abraão, Abraão, sai da sua terra, da tua parentela e vai pro lugar que eu te mostrarei. Mateus, vem e me Todas. segue. Todos eles Todas. tiveram que seguir José, um mentor. Todos Moisés. tiveram um mentor. Todos tiveram um mentor. Então, o ambiente transforma, o ambiente faz você sair do ponto A e chegar no ponto B e de forma muito mais rápida. Perfeito. Maravilha. Apenas. Apenas isso aí. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Show. Tchau.